Maranata, eu sou o Nelson. E eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. Vamos então para o nosso estudo de hoje. A lição de hoje pede para a gente fazer uma relação entre Atos, capítulo 7, do verso 20 ao 36, que é o nosso texto bíblico da semana, e também alguns textos da Bíblia. O primeiro deles é Êxodo, capítulo 2, o verso 11 ao 14. Bem, gente, como eu falei para vocês na lição de segunda-feira, que contou a história de Moisés, que se encontra lá no capítulo 2 de Êxodo, aqui faz uma relação, uma comparação com o texto de Atos, que é a história de Moisés, e lá em Atos ela se repete. E aqui nesse capítulo de Êxodo, a gente vê que é o ponto da história em que Moisés ali matou o egípcio, escondeu o seu corpo, e no dia seguinte ele viu um dos seus irmãos brigando ali entre si, dois hebreus, e aí ele tentou separar, tentou ali apaziguar a situação, e aí os que brigavam ali, um deles que estava agredindo seu irmão, falou para ele, perguntou quem tinha colocado ele, constituído ele como juiz, autoridade sobre o Egito, e também continuou acusando ele a respeito do que ele tinha feito no dia anterior, matado o egípcio e escondido o corpo. E aí Moisés ficou receoso daquele acontecimento, e aí ele procurou se esconder. E ele foi para o deserto lá, onde ele ficou escondido. O segundo texto que pede para a gente fazer a relação é Êxodo, só que agora é o capítulo 3, do verso 9 até o capítulo 4, verso 14. Esse é o momento da história em que Moisés fugiu lá para o deserto, depois do ocorrido dele ter matado o egípcio e terem descoberto ele. E é um momento que Deus usa para mudar toda a história de Moisés. Ali o Senhor fez um trabalho na vida de Moisés, fez com que ele desaprendesse o que ele tinha aprendido de errado lá no Egito e mostrou realmente como era que ele deveria cumprir a sua missão. E o Senhor falou com Moisés, mostrou para ele o que ele deveria fazer. E no momento Moisés também ficou com medo de voltar ao Egito por causa do que ele teria feito, mas o Senhor prometeu estar com ele. E também Moisés fez uma pergunta para o Senhor, se acaso alguém perguntasse quem tinha enviado ele. E o Senhor falou para ele, você disse que eu sou, te enviou. E aí Deus também falou que ele poderia chamar seu irmão, que era Arão, para também ajudar ele nessa missão. Então o Senhor fez um trabalho na vida de Moisés, capacitou ele e fez com que ele voltasse ao Egito para libertar o povo da opressão dos egípcios. O terceiro e último texto, que é para a gente fazer a relação, é Hebreus, o capítulo 11, do verso 23 ao 27. Bom, esse momento da história aqui de Moisés é o momento em que Moisés declara que ele preferiu sofrer junto com o seu povo, preferiu ali cuidar do seu povo do que viver no palácio, viver ali ostentando das riquezas do Egito. Ele preferiu cumprir a sua missão que o Senhor havia dado a ele. Então ele tinha duas escolhas a fazer: ficar lá no palácio, curtindo aquela vida lá no Egito, uma vida boa, e a outra era ele escolher ficar do lado do seu povo e cumprir a sua missão. E graças a Deus ele compreendeu a sua missão e escolheu ficar do lado do seu povo, libertar o seu povo, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para a vida dele. Amém. Além da parte dos irmãos da Bíblia, a lição contém uma pergunta. Quais outras passagens lhe vêm à mente em conexão com Atos, capítulo 7, do verso 20 ao 36, que, como eu já disse, é o texto bíblico da semana? E eu escolhi Êxodo, capítulo 4, verso 13, quando Moisés pede para Deus que enviasse alguém para falar por ele, e o que me faz lembrar a história de Josué, que o Senhor disse que não ia deixar ele nem desamparar, mas para ele ser forte e corajoso. E o que eu escolhi foi Atos, capítulo 9, verso 20, que lá conta a história de Saulo, que quando ele estava do lado do povo romano, ele perseguia os cristãos, prendia eles e também torturava e matava. E depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, ele teve a sua conversão. E aí ele passou a não perseguir mais os cristãos, mas sim falar do amor de Deus e falar que Cristo era o Filho de Deus. E também um outro fator importante da história de Paulo, quando ele estava preso com Silas, ele estava louvando ao Senhor em meio à prisão
e em um determinado momento o Senhor usou seu poder para libertar eles da prisão. E isso mostra, assim como Moisés mostrou para aquele povo o poder que Deus tinha para libertar eles. Então assim Paulo também mostrou que Deus tem um poder maravilhoso para libertar qualquer pessoa que crê nele. Amém. E isso faz com que eu e você medite, que quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, Ele muda toda a nossa história. E o Senhor quer mudar a sua história também. Basta você ter um encontro com Ele. Ele está ansioso para ter um encontro com você. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter esse encontro com Ele, para que Ele possa libertar você e também toda a sua família. Amém. O verso para a perguntinha de hoje se encontra lá em Provérbios, o capítulo 1, o verso 7. Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E a pergunta é: por que a obediência a Cristo em nossos pensamentos é tão importante? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Qualquer pensamento que a gente tenha, bom ou ruim, o Senhor sabe. Se a gente pensar coisas boas, principalmente a respeito do Senhor Jesus, a respeito de fazer a sua vontade, Ele verá que a gente está no caminho certo e para fazer a coisa certa. E nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais estudo da Tua Palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque aqui a gente pode aprender mais um pouco sobre a história de Moisés, que a gente possa também tirar lições para as nossas vidas, Senhor, e pôr em prática também. É verdade. Obrigado por cada lição que a gente já estudou até aqui, Senhor, que essas lições tenham nos transformado e tenham nos tornado pessoas melhores, Senhor. Amém. Que o Senhor fique com cada pessoa também que vai poder estar assistindo esse vídeo, vai poder estar estudando a lição conosco, que o Senhor possa fazer uma transformação na vida dessa pessoa, dessa família, Senhor, e que o Senhor continue derramando Tuas bênçãos na vida de cada uma delas. Amém. Fique conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, esse foi o nosso estudo de hoje. Queremos agradecer a sua companhia e convidar você para amanhã estar junto conosco para estudarmos a lição mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Maranata!